Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma excelente noite. Mais uma vez sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, a este canal, ao seu canal, ao nosso canal, que nos tem ajudado a progredir na educação. E por isso, mesmo gripado, vocês me perdoam porque realmente a voz não está ajudando. Então assim, eu quero mesmo estando neste momento gripado, mas eu quero passar para vocês um pouco da nossa matéria que nós estudaremos hoje a respeito da tipologia e gênero textual. Então nós temos a tipologia e os gêneros textuais e eu falarei com vocês logo após a vinheta. Vamos neste momento então estudar a respeito da tipologia e os gêneros textuais. Aí eu pergunto para você, inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo anterior que eu falei sobre os gêneros textuais, eu gostaria que você assistisse, porque agora eu vou aprofundar um pouco mais em relação a essas questões, mais detalhado, né, sobre o gênero, e eu creio que vai te ajudar muito. Então, se você não assistiu, eu peço por gentileza, assista ao vídeo anterior, porque te dará um help, assim, um suporte maravilhoso. Então assim, nós precisamos agora começar perguntando o seguinte, entender dessa forma também. O que eu posso entender assim como tipologia, né, como tipo, como gênero? Então, se eu falar com vocês assim, o que é perguntar, na verdade, o que é a tipologia? Ela refere-se o quê? Uma estrutura organizacional. Então ela é uma estrutura organizacional. Então quando eu tenho uma estrutura e uma ordem, como por exemplo uma casa, né? Se eu vou construir uma casa, eu tenho uma estrutura o quê? Dos tijolos, a organização que eu colocarei, os cômodos que será separado. Então quando eu falo sobre essa questão da tipologia textual, ela é uma organização linguística, então relacionada aqui a um texto. E dessa forma, ela está relacionada à forma diretamente em como o texto ele será construído. E existem cinco principais tipos, né? Por exemplo, podemos falar a respeito da narrativa, descritiva, dissertativa, injutiva e expositiva. Então nós falaremos a respeito de cada um nesse vídeo, porque aqui nós daremos a característica relacionada para você, caro estudante, que precisa entender. E eu vou tentar assim ser bem breve, fazer um mastigado aqui, um apanhado aqui do que eu posso passar para você e que você pode aprender a respeito dos textos. Falando a respeito dos textos narrativos. Quando a gente fala do texto narrativo, a gente entende alguma coisa sobre o quê? Sobre narração, né? Então a gente pode entender assim, o narrador. Então ele pode estar como principal, ele pode estar também como segunda pessoa. Então aí nós temos o seguinte, o que é um texto narrativo? Onde que eu posso observá-lo? Então o texto narrativo ele faz o quê? Ele conta uma história. Lógico, então se eu penso no narrador, ele pode contar tanto a história do outro, como ele pode contar também a história dele. E aí é uma das coisas que eu preciso observar. O que tem como característica? Então ela pode ser contada uma história real, ou ela pode ser contada uma história fictícia também. Então, por exemplo, eu preciso da presença do narrador, né? Porque quando eu estou falando do tipo de texto narrativo, eu preciso da presença do narrador, dos personagens, né? Que envolvem essa dramatização ali, né? Então eu preciso do tempo, o tempo em que acontece, o espaço onde é localizado os personagens, onde os personagens estão, para que a minha ideia possa ser acompanhada pelo enredo do desenvolvimento dessa história, né? Que no caso seria o segundo, o último, no caso agora falado, que seria o enredo. Então eu preciso entender, vamos supor, quem assiste Netflix, novela, entende que existem os personagens, eles, por exemplo, o personagem que vive no bar não conversa com o pessoal que está morando na mansão, o que está na mansão não conversa com o que mora na praia, porque são espaços, né? Então são ali espaços onde os personagens têm a sua atuação, a sua história, e tudo ocorre, né? O enredo ocorre cada um desenvolvendo o seu papel e a sua parte principal. Então no enredo faz o que? Tem o início, o desenvolvimento, o clímax, e depois nós temos o que? O desfecho. Aí partindo desse pressuposto, nós temos o que? O texto narrativo.
Então o texto narrativo, ele é seguido exatamente nessa ordem. Então se você é um admirador, né, se você assiste aí as suas novelas no Netflix, você vai entender um pouco sobre essa questão desse espaço e de todo o desenvolvimento do que foi falado. E logo em seguida a gente tem, por exemplo, exemplos de textos de gêneros narrativos. Pode ser um conto, né? Pode ser também um romance, uma fábula, pode ser uma crônica, pode ser uma notícia. Tudo isso são tipos de gêneros narrativos, né? Quando eu conto uma história, ou quando, por exemplo, eu trago uma fábula, que são animais com comportamentos humanos. Quando eu tenho uma crônica, exemplo, crônica de Nárnia, né? Quem já assistiu sabe, aquela coisa meia fictícia, né? Os personagens ali dentro do quarto, entram no guarda-roupa, saem em outro país. Uma notícia, quando você está ouvindo ali o jornal, né? O jornalista falando a respeito do que está acontecendo, igual, por exemplo, nós estamos vivendo agora essas notícias, vivenciando, né, as notícias aí, se eu não me engano, de Ubá e de Juiz de Fora, sobre essas questões, né, das terras ali dos montes caindo sobre as casas. Então assim, nós temos ali o que? Uma notícia, né, e essa notícia ela chega até o telespectador, ela pode chegar de uma forma impactante, né? De uma forma que faça você ter uma opinião sobre determinado assunto. Embora que os jornalistas sempre falaram, né? O jornalista não tem uma opinião, mas ele narra para que ele possa, sim, de repente, dar uma oportunidade para que você tenha uma visão sobre determinado assunto. Então, por exemplo, se eu falo assim... João saiu cedo de casa. Ele não imaginava que aquele seria o dia mais importante da vida dele. Então aí eu tenho uma notícia. Então aqui eu informo que João saiu de casa e que aquele dia seria mais importante na vida dele. E dessa forma nós temos ali uma notícia. Texto descritivo, tipo 2. O que poderia ser descritivo? É aquilo que nos dá como descrição. Então, quando eu falo sobre texto descritivo, eu logo observo que seria descrever, né? Descreve a pessoa pra mim, como que ela é, né? Ela te roubou, ela te acusou, como que é a pessoa? Cabelos castanhos, olhos claros, a pessoa grande, pequena. Então, isso é um tipo de descrição. Mas quando a gente está falando sobre a questão do texto, nós podemos falar que o texto ele descreve o quê? Características de pessoas, lugares, objetos, situações. Então, nós temos uma característica que é bastante usada como uso, por exemplo, de muitos adjetivos, né? Qualificando, caracterizando essa pessoa, enfim. Podemos também ter o verbo de ligação, ser, estar, parecer. Então nós temos, né, os verbos de ligações e adjetivando essa pessoa, que é o que? Dando a característica. Tem gente que pensa que adjetivo é somente qualidade. Não, adjetivo não é somente qualidade. Adjetivo também pode ser na questão do lado oposto, né, da inferioridade. É algo que caracteriza essa pessoa ou este lugar, enfim. Então assim, quando eu falo sobre adjetivo é porque eu estou caracterizando, pode ser de forma positiva ou também de forma negativa. Então nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso daí. E também o detalhamento. Podemos pegar, por exemplo, se a gente falar assim, a casa era antiga com janelas velhas e paredes amareladas pelo tempo. Então eu estou dando um detalhe da casa, né? Eu falo assim, a casa é velha, ela tinha umas janelas às vezes quebradas, os vidros quebrados, amarelada por causa do tempo. Eu não vou falar que a casa era velha e era pintada, não. Eu estou falando a casa velha, estou caracterizando, né, detalhando. De repente poderia ser uma casa pintada, poderia, mas quando eu falo da casa velha, eu estou referindo à questão do que vem com ela, do conjunto que vem com ela, né? A casa velha, caracterizada pela questão das janelas quebradas, do tempo que passou, da tinta que de repente teve ficou amarelada. Então assim, com o próprio tempo ela passou a não ser mais uma casa de repente com uma visibilidade mais nova, né? Uma visibilidade atual. Então aí eu tenho um detalhe, né? Eu tenho dessa forma um detalhamento falando a respeito da casa. E texto dissertativo. Quando eu falo sobre texto dissertativo, eu preciso entender, né, o texto, aquilo que eu consigo ler, aquilo que eu consigo ouvir.
E quando nós falamos dissertativo, nós estamos falando o quê? É aquele que expõe ideias. Então, texto dissertativo é aquele que expõe ideia ou defende um ponto de vista. Então, falou dissertativo é aquele que defende ideias ou expõe um ponto de vista. Por exemplo, ele pode ser dissertativo expositivo. É aquele que você explica um tema. Então, assim, o dissertativo expositivo é o que você fala sobre um tema, né? Vou falar sobre o que o governo, os benefícios que o governo dá para as pessoas em situações vulneráveis. Vou falar a respeito de como o Enem garante a entrada ou ajuda na entrada dos candidatos à universidade. Então ali eu estou fazendo o quê? Um dissertativo expositivo, porque eu estou explicando um tema. Agora, quando eu falo dissertativo argumentativo, é aquele que defende a opinião. A minha opinião pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, assim, eu preciso simplesmente defender. Eu posso pensar se falar, né? Talvez a favor, ou falar, de repente, assim, expor uma opinião que, de repente, não é tão satisfatória, e eu posso, né, colocar isso como base. Então, esse daí é o que? É o dissertativo argumentativo, que é aquele que eu vou fazer o que? Eu vou defender uma opinião que eu tenho em relação àquilo ali. Coloquei e aí eu vou defender. E a estrutura? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, por exemplo, eu posso usar diversas formas, pensar, né, no agora, naquilo que eu preciso usar. Então, por exemplo, o uso excessivo das redes sociais, eles podem ser prejudicados, trazendo o quê? Um rendimento escolar negativo para o aluno que muito fica sobre as telas. Então, eu estou dando o quê? Conclui-se, né? Conclui-se que o uso do celular em diversas áreas pode ser prejudicial aos alunos, principalmente seus iniciantes, que estão aí, de repente, no ensino fundamental 1, que seria primeiro ao quinto ano, nessa exposição direta com a tela. Então, dessa forma, eu coloco sempre meu texto na terceira pessoa. Conclui-se, entende-se, nota-se que, e aí eu tenho certeza que eu vou conseguir concluir com uma chave de ouro aquela dissertação ali que eu estou fazendo, colocando ali, expondo um fato e de repente defendendo também com a minha opinião sobre aquele argumento ali que foi desenvolvido. Bom, essa é a primeira parte do vídeo. Falei sobre os 3 elementos, sobre os 3, né, gêneros textuais. E aí, se você não conseguiu entender, peço que você volte esse vídeo, né, e também assista o anterior, porque vai te dar uma base muito maior em relação ao que foi explorado, né, o que nós acabamos de conversar e ter esse papeando aqui em relação aos gêneros textuais. Bom, pessoal, espero vocês na segunda parte desse vídeo. Fiquem com Deus, curta, compartilha, porque eu tenho certeza que só dessa forma nós conseguiríamos expandir a educação. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Beijo, abraço do professor Beto Dias. Tchau, tchau, fiquem com Deus.